Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, é impressionante. Vamos entender como um simples aplicativo de fotos quadradas, sabe? Aquele com os filtros meio nostálgicos, não só mudou o jeito como a gente compartilha as coisas, mas se transformou num verdadeiro império cultural. Essa é a história do Instagram. A pergunta que fica é exatamente essa, né? Como é que um aplicativo com uma ideia tão simples no fundo explodiu desse jeito e virou uma das plataformas mais influentes da nossa geração? Olha, a trajetória é simplesmente fascinante. É uma história cheia de decisões assim, de vida ou morte, um crescimento absurdo e uma evolução que, sinceramente, não para nunca. Então, para a gente entender essa jornada completa, vamos passar por 5 momentos-chave. Primeiro, como um app totalmente diferente virou o Instagram. Depois, a aquisição bilionária que deixou todo mundo de queixo caído. Aí a gente vê a evolução dele, com novos recursos e formatos para brigar com a concorrência. Passamos também pelas polêmicas e pelo alcance global gigantesco. E, por fim, o capítulo mais recente, a chegada do Threads. Bom, vamos voltar lá para o comecinho de tudo. A nossa história começa com 2 caras, Kevin Systrom e, olha que legal, o brasileiro Mike Grieger. Só que o aplicativo que eles criaram lá no início, nossa, não tinha nada a ver. Não era nem de perto o Instagram que a gente conhece e usa hoje. Pois é, o nome original era Bourbon, e a ideia dele era fazer de tudo um pouco. Imagina só, era um app para fazer check-in nos lugares, tipo Foursquare, para combinar planos para o fim de semana e também para postar fotos. O resultado? Ninguém entendia direito. Era confuso, complexo demais. Mas no meio daquela confusão toda, tinha uma coisinha ali que as pessoas simplesmente amavam. A parte de compartilhar fotos. E aqui, gente, veio o pulo do gato. A virada de chave. Mesmo já tendo conseguido um bom dinheiro de investimento, o Systrom e o Krieger sacaram que o Bourbon não ia para frente. Era complicado demais. E aí eles tomaram uma decisão super corajosa. Vamos jogar tudo fora e focar só no que funciona. E o que funcionava? Fotos. Em outubro de 2010, eles relançam o aplicativo com um nome novo, Instagram. E uma missão muito clara: deixar as fotos tiradas com o celular mais bonitas e super fáceis de compartilhar. Só isso. E essa decisão de focar numa coisa só, olha, foi simplesmente genial. O Instagram não só decolou, ele disparou como um foguete. E claro, essa subida meteórica, essa explosão de popularidade começou a chamar a atenção. E não era qualquer atenção. Era a atenção de um dos maiores gigantes da tecnologia. Para se ter uma ideia, em abril de 2012, menos de 2 anos depois do lançamento, o Instagram já tinha batido a marca impressionante de 100 milhões de usuários. 100 milhões! Isso, na época, era um crescimento viral que o mundo da tecnologia quase nunca tinha visto. E o mais maluco de tudo, eles conseguiram isso com uma equipe minúscula, pouquíssima gente. E então, chega um dia específico. Anota aí. 9 de abril de 2012. Nesse dia aconteceu uma coisa que não só chocou o Vale do Silício, mas que mudou o destino do Instagram para sempre. O Facebook, comandado pelo Mark Zuckerberg, anuncia a compra do Instagram por US$ 1 bilhão. Naquela época, esse valor soava como uma loucura. Era um absurdo de dinheiro por um app de fotos com uma equipe pequena, mas o Zuckerberg enxergou o que quase ninguém via. Ele entendeu que o Instagram não era só um app de filtro, era uma ameaça real ao futuro do Facebook. Era o futuro da comunicação visual e no celular. E o Facebook tinha 2 opções: ou comprava e dominava esse espaço, ou corria o risco de ficar para trás. Então, agora, debaixo das asas do Facebook, que hoje a gente conhece como Meta, o Instagram entrou numa fase de evolução, assim, alucinante. A estratégia se tornou muito clara: crescer, crescer e crescer. E, principalmente, anular qualquer concorrente que aparecesse no caminho. Como? Adicionando as funcionalidades deles dentro do próprio Instagram para manter todo mundo ali dentro de casa. E essa parte é muito interessante, porque cada nova função grande que apareceu foi basicamente uma resposta direta a um concorrente. Lançaram vídeos curtos para competir com o Vine, que estava bombando. Depois, os Stories, que, vamos ser sinceros, foi uma cópia na cara dura do Snapchat, mas que deu muito certo. E mais recentemente o Reels, que é uma resposta direta ao fenômeno do TikTok. O Instagram virou uma espécie de camaleão, sabe? Adotando aquela estratégia de, se não pode vencê-los, copie-os. E no caso, esmague-os. Mas claro, nem tudo são flores. E isso aqui é um ótimo exemplo. O IGTV, aquela tentativa de competir com o YouTube com vídeos mais longos, simplesmente não pegou, não deu certo. E o que a Meta fez? Sem dó nem piedade, descontinuou o IGTV para focar todas as fichas no Reels. Isso mostra o quão pragmática é a estratégia deles. Se não está funcionando, corta e vai para a próxima. O importante é seguir para onde o público está indo. Mas é óbvio que um crescimento desse tamanho
Essa influência global toda não vem sem problemas, né? Ser uma das maiores plataformas do planeta tem seu preço. E esse preço envolve lidar com crises de confiança e todas as dores de um crescimento tão rápido. E o primeiro grande teste de fogo veio logo em dezembro de 2012. Eles mudaram os termos de serviço e o texto era tão vago, tão mal escrito, que dava a entender que o Instagram podia simplesmente pegar as fotos das pessoas e vender para anunciantes, sem pedir permissão, sem pagar nada. Imagina o caos. A reação da galera foi imediata e foi furiosa. E o resultado a gente vê nos números. Foi um baque real. Em pouco mais de uma semana, 4 milhões de usuários simplesmente deletaram suas contas. Foi uma queda brusca. Claro que o Instagram correu para se retratar, mudou o texto, disse que foi um mal-entendido, mas a lição ficou, e foi uma lição dura. A confiança do público é algo muito, muito fácil de perder. Mas mesmo com esses sustos pelo caminho, a expansão global do Instagram não parou. Pelo contrário. E o Brasil é o exemplo perfeito disso. Dá uma olhada. Já em 2016, a porcentagem de internautas brasileiros que usavam o Instagram era quase o dobro da média mundial. A nossa cultura, que é super social, somada com a popularização dos smartphones, transformou o Brasil num dos maiores e mais engajados mercados do Instagram no mundo todo. E a história não para por aí, claro. A evolução continua. Mais recentemente, o Instagram deu o que talvez seja seu passo mais ousado em anos, saindo da sua zona de conforto, que é o mundo das imagens e vídeos. Vamos ver o que eles aprontaram. Estamos falando do Threads, lançado em julho de 2023. Basicamente, é a resposta da Meta para o mundo das redes de texto, como o Twitter. E a grande jogada de mestre deles foi conectar o Threads diretamente com as contas do Instagram. Isso permitiu que milhões de pessoas entrassem na nova rede com um clique, gerando um crescimento inicial que, nossa, seria praticamente impossível para qualquer outro aplicativo começando do zero. A intenção aqui não tinha nenhum mistério, era claríssima. O Threads foi feito para bater de frente com o Twitter, que hoje se chama X. Usando a base gigantesca de usuários do Instagram como um atalho, a Meta entrou com os dois pés num mercado que não era o dela, diversificando ainda mais o seu império digital. Então, para a gente fechar o raciocínio, a história do Instagram é uma verdadeira saga sobre foco, adaptação e, principalmente, uma ambição que não tem limites. O que começou com um app super simples de foto vira um ecossistema gigante, complexo, que hoje tem de tudo. Fotos, vídeos curtos, vídeos longos e agora até texto. E tudo isso nos leva a uma pergunta, né? Olhando para o futuro, a plataforma que mudou a fotografia, que praticamente inventou a cultura dos influenciadores, está de novo no momento de mudança. Foto, vídeo, agora texto. Qual vai ser o próximo passo nessa busca por dominar tudo? Uma coisa é certa, a história da evolução do Instagram, essa tá longe, bem longe de acabar.